Tá, Mana, com você a palavra. Uhum. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fechar os olhos um pouquinho, é procurar sentar de forma bem confortável, deitar, não importa onde você esteja agora, você só vai trazer a consciência primeiro para a tua respiração. Feche os olhos, lembrando que fechar os olhos é fechar as janelas do mundo, né? Para a mente conseguir silenciar um pouquinho, nada mais. Só relaxe os teus olhos. E começa a sentir o silêncio que vai se aproximando. Respira profundo. E traz para o agora toda a tua energia. Traz para agora toda a força que você tem, que te trouxe até aqui para atingir o teu objetivo dentro da filosofia do yoga. Pensa um pouquinho só agora. Qual é a razão de você estar aí, em um domingo? Mesmo estando um pouco debilitada, como é o caso de algumas pessoas. E pensa nessa força que te trouxe para te trazer agora, para estar aqui num grupo procurando a sabedoria. A sabedoria para ter uma vida melhor, para ser uma pessoa melhor. Sente isso no teu peito, no teu chakra cardíaco. E nós vamos entrando assim numa egrégora. E cada um de nós tem a responsabilidade de emanar bons pensamentos, bons sentimentos, leveza, o sagrado se expandindo em vez do medo, o amor se expandindo em vez do ódio, da indiferença. Nós formamos assim uma frequência energética que nos conecta diretamente. O que eu sinto aqui, você recebe aí e vice-versa. Isso é muito importante de você perceber, porque numa aula é exatamente isso que acontece. Eu emano e recebo. Então visualiza do teu peito saindo uma pequena luz que vai aumentando de intensidade conforme ela toca no coração de cada um de nós. Nós fechamos assim um circuito real, real, não imaginário, real, de frequência, de energia. Que estejamos envolvidos, então, nessa busca do eu maior. Que sejamos envolvidos na luz dos seres crísticos. Que possamos evoluir enquanto seres humanos e entender o real propósito da nossa vida. Respira fundo de novo, agradeça, sinta gratidão por isso, por essa consciência. Eu agradeço a oportunidade e emano para vocês o melhor que há em mim. Respira de novo, vai abrindo os olhos devagar. E nessa energia boa, a gente vai começar a falar sobre uma coisa tão bonita que está dentro dos sutras, né? Que é, né, o código de ética. Eu não considero que seja só de um yogi, porque na verdade é de um ser humano, né? É de um ser humano que busca o aperfeiçoamento, a evolução. E eu escolhi falar dos niyamas e yamas de uma forma diferente, porque eu não vou ficar repetindo aqui o que vocês já têm aí na apostila, porque daí, né, é chover no molhado. Então, eu aconselho que vocês leiam, é muito interessante ler sobre o assunto yamas e niyamas. Leiam a apostila, estudem isso, que é uma forma muito interessante de você praticar e fazer uma aula, trazendo cada um
desses códigos de ética, né, de conduta. Então, eu assisti uma palestra do Leandro Carnal, que, assim, eu quase nunca assisto, mas eu recebi um áudio, gostei do áudio, e eu fui lá no YouTube e entrou uma palestra que me tocou muito e que me inspirou, na verdade, para eu falar sobre os yamas e niyamas, tá? Então, eu não vou usar a sequência de, por exemplo, yama, é ahimsa, é satya, é asteya, né? Eu não vou seguir essa sequência porque eu vou fazer um diálogo, como se a gente estivesse caminhando pelo que a gente está caminhando hoje, né? Que é o uso das máscaras. E essa palestra dele falava justamente sobre isso. O nome da palestra é Máscaras de Pano e Caráter. E ela me tocou muito, porque ele questiona no primeiro momento, né? Como que nós vamos viver esse momento histórico, sendo que nós todos estamos sendo levados a uma mudança de parâmetros, né? A uma mudança, uma transformação de referenciais humanos. Então, nós vivemos até agora, né? Até 2020, vamos voltar um pouquinho, várias maneiras impensadas de se viver, na verdade. Se a gente for olhar agora para o antes, a gente percebe a nossa indiferença enquanto humanidade. Eu estou falando, né? Nós, humanidade, eu estou falando aqui, tá? E no ano de 2020, nós fomos levados, né, a um encontro quase que inevitável com o nosso eu. Porque a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi nos isolarmos, né? Ficarmos sós. E aí começou uma jornada sem precedentes, na minha opinião, sem precedentes. Porque nós não sentimos o medo, né? Como a gente já falou isso, de uma bomba, né? Cair na nossa casa ou alguma coisa parecida. Nós... Não, mas não precisa, obrigada, eu peguei aqui. Nós começamos a enfrentar, na verdade, a nossa própria sombra, né? E a nossa própria sombra estava refletida, né, nos nossos relacionamentos. A primeira coisa que nos foi colocada, assim, eu acho que em prova, eu percebo, é como está o teu relacionamento pessoal. Como está o teu relacionamento com a tua família, teu filho. E a gente começou a conviver muito mais horas, né, do que normalmente a gente vivia, com pessoas que são nossas, né, nossa família. E aí começou. Eu acho que esse é o ponto que começa a grande transformação. E eu estou falando aqui num grupo fechado, infelizmente, né? Porque a gente sabe que isso não são todas as pessoas que estão vendo dessa forma, né? Não estão sentindo esse chamado para a transformação. Mas eu estou falando para esse grupo que está buscando esse algo mais, né? E eu entendo assim, né, que seria maravilhoso poder falar que todos estão sentindo isso, né? Eu estou só falando desse grupo aqui. Então, com certeza, né, nós tivemos que aprender a lidar com os nossos impulsos. Porque você olhar o que uma pessoa está fazendo e o que isso te irrita, né? E você ter que ficar ali, porque você não tem para onde ir, porque você não pode sair, né? O teu trabalho agora é em casa. Nós tivemos que começar a aprender a lidar com nossos impulsos para não tornar isso ainda mais difícil, né? Ou insuportável, porque o número de divórcios nesse ano de 2020 foi muito grande. Pode desligar. A minha mãe vai desligar o alarme da casa, tá? Vai fazer um barulho, mas já tá. Deu. Então, quando a gente fala em impulsos, eu não estou falando só dos impulsos emocionais, né? Porque nós começamos a comer mais, né?
muita gente está tentando controlar o peso, e isso é um impulso, né? Um impulso pelo alimento. Isso é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. O impulso emocional, ele é, eu vejo que é tão difícil quanto quem tem um impulso pelo alimento, o controle desse impulso. E aí a gente vai entrar num dos niyamas, que é Brahmacharya, que é o controle do impulso emocional, não só emocional, mas também sexual e pelo alimento. E Brahmacharya, eu vejo assim que foi o primeiro grande código colocado diante de nós, nesse momento da pandemia, que foi no início de 2020. Porque no início nós ficamos reclusos, né? Observando o nosso comportamento. 2021 está sendo diferente, mas depois a gente fala nisso. E tem uma outra coisa importante de a gente falar também, que provavelmente vocês também devem conhecer pessoas que começaram a desenvolver depressão e várias outras síndromes, né? Então, isso aumentou muito no ano de 2020. E isso denota realmente quanto nós precisamos do controle emocional, né? Porque entrar em depressão, em crise de pânico, não que seja um descontrole consciente, vamos dizer assim, né? Muitas vezes não é, né? A pessoa não atinge aquele grau de conseguir superar isso sem um auxílio de terapia, e eu acho isso super válido, né? Então, isso denota realmente o quanto foi difícil para nós, né? Estarmos diante de nós mesmos. E isso é assustador, porque ao mesmo tempo que você se colocou diante eu acho que da pessoa que mais te impulsiona a mudar, que é você mesmo, né? E assim, então, nós aprendemos a sermos mais pacientes conosco e com o outro. E isso foi uma opção, né? Foi uma opção. Ou você se tornou mais paciente, ou você abriu mão de algo que você não conseguia, ou não queria. Isso é bem livre, né? É o livre-arbítrio mesmo, o querer ou não. Não é o certo e o errado, mas enfim. Falando aqui dessa forma de a gente aprender, né? Com das nossas questões, as nossas sombras, a desenvolvermos isso, mas principalmente conosco, né? A paciência com o outro, mas ela começa em nós primeiro, porque primeiro você tem que ter paciência com o teu impulso de ter raiva e mudar, né? Para depois agir com o outro. E nós percebemos daí a consciência na nossa fala, né? Nas nossas ações, e aonde isso tudo está nos levando, né? E a gente começou a sentir, eu vou continuar falando da gente, eu dificilmente faço isso, tá? Eu normalmente falo na primeira pessoa, porque eu considero que a minha vivência sou eu, né? Mas eu estou falando aqui, como eu já falei para vocês, no grupo que está buscando, né? Então, por isso que eu estou usando a gente, porque assim como vocês, eu também estou buscando a formação aí nesse grupo, né? Sentir esse chamado. Então, tudo bem, né? Eu continuar assim, né, Elida? Falando na gente, que eu não gosto. Parece que eu estou impondo alguma coisa, mas sintam-se livres, tá? Se quiserem falar alguma coisa também. Então, o entender essa questão toda da mudança do impulso, né? Trazendo isso para a nossa mente, né? Perceber na nossa consciência como está o meu mental e como está o meu verbal, o que eu expresso, o que eu falo, né? E a gente aprendeu a sermos mais amorosos conosco, né? Eu entendo que a busca, só o fato de buscar esse outro, uma filosofia de vida, vamos dizer assim, uma mudança nos teus paradigmas, já é uma forma de ser mais amoroso, porque eu estou procurando algo, eu estou saindo do lugar, né? E a gente, nessa forma de agir, nós acabamos sendo menos violentos com o nosso ser e com o outro. Porque quando vem o afeto, quando vem um carinho, quando eu aprendo a respeitar, eu deixo de ser violento ou ir contra algo que é nato, né? E aí a gente entra num outro código, que é o mais conhecido de todos, que a gente fala muito, que é a rinça. E a rinça fala
da não violência. E normalmente a gente liga a rinça com a não violência de não comer carne. A primeira coisa que um yogi pensa nisso, a não violência com os animais, né? E isso é muito mais profundo, né? Óbvio que a não violência com os animais né, vital, mas a não violência com os nossos sentimentos, com o nosso ser, né? E com as nossas virtudes e com as nossas potencialidades e com aquilo que não é tão importante ou que nos impede de alguma forma de evoluir, aceitar, né? E acolher, é não ser violento. Então a rinça entra nessa caminhada. Eu quero que vocês notem que a pandemia, tá, está nos levando para um caminho que, se a gente for seguindo ele e percebendo o que está acontecendo, a gente vê que está todo ele ligado nessa evolução que é proposta na filosofia do yoga, né? Então, quando a gente aproveita essas oportunidades, né, de crescer e de desenvolver os nossos potenciais, né, que também está sendo um convite, porque muita gente mudou de emprego, muita gente começou a fazer outra coisa, muita gente foi demitida, e a gente começou a procurar uma nova forma de ver o mundo e de viver, né? E aí a gente começou a olhar, né, certas coisas, certos valores que não fazem mais hoje tanta diferença. Quer ver um exemplo? O guarda-roupa. Abre o guarda-roupa. Pensa em quantas vezes no ano de 2020 você sentiu necessidade de comprar um sapato por mês. Eu nunca fiz isso, mas enfim. De comprar um sapato por mês, de comprar uma bolsa nova, de comprar uma roupa nova, cada estação que entra, trocar todo o guarda-roupa. A maioria das pessoas que eu conheço vêm e falam nisso, que alguns valores mudaram e que olhar o guarda-roupa agora e, né, e pensar o que eu faço com tanta roupa. Aí a gente começou a fazer um movimento de se desfazer. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento do ano passado ou desse, deram alguma coisa que vocês não usavam tanto, né? Ou não usavam mais. E sentir isso é muito bom, porque é como se a gente estivesse ampliando a visão para uma coisa. Pensa nisso. É como realmente se você começasse a olhar tudo. Olhei para mim, né? Eu não estou saindo, eu não uso mais batom. Eu fico pensando nisso nas mulheres que agora de máscara não se preocupam mais com batom, né? A gente não se preocupa mais com sorriso, né? Porque você está com ele aqui atrás. Então, Marta, até eu fico pensando, Marta, que eu estou falando sobre isso, né? Sobre a pandemia e você aí nessa situação, mas eu acho que é muito, muito, assim, gratificante, não, mas importante, tá? Eu estar falando nisso hoje e percebendo você aí em recuperação, né? E pensando em tudo que você está pensando e sentindo, né? Porque eu sei que estar nesse momento vivendo isso realmente como você está, isso aqui tudo que eu estou falando pode ser bem diferente, né? E com certeza o é para você, né? Com certeza é muito mais grandioso porque você está vivendo isso. Então, todo o meu respeito, tá, Marta, pelo que você está passando aí. E, de alguma forma, assim, falar nisso hoje, eu acho que toca a nós todos, né? Mas eu tenho certeza, né, que isso nos fortalece muito, tá? Nos fortalece muito. E eu quero, no final da nossa prática, fazermos juntos um reiki para Marta e para outra menina que está em recuperação e que vai ficar tudo certo, tá? Com certeza. E continuando então, esse crescimento, né, se dá assim de forma gradual e é muito diferente de um para o outro, né? Muito diferente, como é o exemplo agora que eu dei aqui. É muito diferente o que a Marta vai perceber da pandemia do que o que nós vamos, né? É bem diferente. Então, todas essas. É, com certeza. Nossa, com certeza, absoluta. Eu não vou dizer para você que eu imagino, porque ninguém imagina. Ninguém pode imaginar se não passou. Isso é absurdo, né? Mas, nossa,
eu fico pensando na força que deve brotar, não sei da onde, né, para a pessoa enfrentar isso assim, né, com calma, com confiança, e eu admiro muito isso, muito mesmo. E falando então do desapego, né, eu entendo, eu imagino, Marta, não imagino não, como eu disse, né, eu, eu até tento, mas é muito mais forte, né, é muito mais forte do que a gente imagina. Gratidão por compartilhar. Nós começamos então, gente, nesse momento que a gente percebeu que a gente não precisa de tanto, a praticar um código de ética, um outro niyama ou yama, que é o desapegar. E eu entendo que o desapegar de objetos, de matéria, é muito mais fácil, né? Talvez não para alguns, é claro, mas o desapegar, ele vai abrindo espaços, né, para muitas outras coisas, muito mais importantes do que a que você deixou para trás, porque se você deixou para trás, não era tão importante, né? E o desapego, ele vem justamente nesse momento, né? Que existe uma necessidade da nossa alma, uma necessidade que vem, que é esse chamado, né? A aparigraha, que é o desapegar, desapegar-se, né? Que é o ser simples, que é o ser humilde. E isso é maravilhoso, porque você não precisa de 10 sapatos, você não precisa de 20 bolsas, de trocentas calças e uma roupa, né, a cada um mês. Você não precisa de muita coisa que talvez faça muita falta para o outro, né? E esse movimento dessa caminhada, perceba bem, como o passo a passo foi importante para a gente chegar no que nós estamos vivendo agora em 2021, que é a compaixão. A gente começou a abrir essas portas desde o início de 2020, quando a gente colocou a primeira máscara. E eu entro agora, então, nessa parte que eu achei incrível de perceber essa, essa brincadeira do universo com a gente. Tá? Quando a gente começa a mudar e desapegar, e mudar de parâmetros e mudar de valores, é como se a nossa personalidade, né, fosse colocada diante de um espelho, e esse espelho reflete nós mesmos, né? Então, a gente começou a desconstruir a nossa personalidade. E olha só, personalidade vem da palavra persona, que significa máscara. Mas é uma máscara interior que nós estamos falando aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a usar as máscaras e derrubar as máscaras interiores, as máscaras internas da verdade. Eu uso a minha máscara, e o que a minha máscara trouxe, né? Ela trouxe falta de ar, ela escondeu o meu sorriso, né? Ela escondeu a cor do meu batom, mas a gente aprendeu a ver o sorriso no olho. Eu ganhei um neto, né? O terceiro neto, e ele tem 2 meses, o Vitor. O Vitor tinha 1 mês de idade, e eu ia lá com avental, com máscara, cabelo preso, ele só via o meu rosto, o meu olho. E ele sorriu para mim. Eu estava rindo atrás da máscara. E ele, com 1 mês, sorriu para mim. Então, essa mudança, ela está muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Você olhar o olho e saber que a pessoa está rindo. Me diga uma coisa, um sorriso falso, às vezes a gente não consegue perceber. Ah, que amor, né? Mas um olhar falso, a gente percebe. E a gente está aprendendo a ler de outras formas. Então, o olhar é o que está agora aparecendo, né? A verdade.
que não tem como esconder a verdade dos olhos, né? Por isso a lágrima. A emoção vem e brota, né? Então, todo esse movimento, né? Ele colocou nós assim em xeque, né? Xeque mate. Ou você muda, ou você volta, né? E somente a gente pode fazer isso, né? Somente nós mesmos podemos fazer isso. E você olhar no olho e ver a verdade, vem à tona mais uma lição, que é asteia, que é mais um código. Viver a verdade, né? A ação da honestidade, né? Nós não temos opção, porque você tem que ser verdadeiro. Porque você não pode mais esconder o teu sorriso amarelo, que ele não aparece mais. Então a tua verdade está aqui, ó, e não tem mais como fugir. E a expressão, eu vou contar uma coisa muito pessoal, tá? Muito pessoal mesmo. Eu tenho um complexo, eu tinha, né, um complexo com a minha testa, porque eu franzo eu contraio meus músculos da testa desde que eu me conheço por gente. Contraio demais. E eu fiz botox. E eu percebi que a minha vontade de contrair a minha testa era tão grande depois, porque depois o botox ele paralisa, né, um pouco. Gente do céu, me deu uma canseira tão grande, porque eu fazia tanta força, porque a minha expressão de tudo que eu estava sentindo está na minha testa. Eu descobri isso. A expressão do meu rosto está na minha testa. Porque quando eu fico nervosa, eu franzo o seio. Ele é franzidinho, né? Quando eu fico ansiosa, eu levanto a minha sobrancelha. E aí a minha sobrancelha sobe. Então, toda a expressão da gente tá daqui para cima. Porque daqui para baixo é só fazer careta. Tipo, não é claro, vou fazer um sorriso ou uma careta, mas a expressão tá daqui para cima. E isso foi muito forte para mim. E eu percebi, nossa, eu me expressava com a minha testa. Ainda bem que é passageiro, tá? O Botox. Enfim, continuando então. Asteia, né? Então é viver a nossa verdade, né? E o que significa, né? Essa verdade. E quando a gente busca o significado de Yama, Yama significa morte, né? E o que é morte, né? A morte é deixar, né, morrer tudo aquilo que nos impede de atingir uma consciência do que realmente nós somos e estamos, né? E aí vem essa coerência, né, dessa palavra, que é Satya. Então, quando a gente pensa no que é, né, essa consciência de realmente sermos o que nós vemos para ser, né? É essa coisa da mente que pensa coisas verdadeiras, né? Esse textinho aqui é do próprio Leandro Carnal, tá? Que ele falou nessa palestra. Se a mente pensa coisas verdadeiras, se a língua fala coisas verdadeiras, se toda a vida está assentada na verdade, então fica-se apto para a união com o infinito. Quando a gente fala, né, em ser verdadeiro, o que a pandemia nos trouxe agora já mais para a fase da metade do ano de 2020 para cá, é aquela enxurrada, e isso tem que ser muito pensado, tá, gente? Muito pensado, de youtubers, né? De sábios, de pessoas que entendem de tudo por ter lido um livro e saem dando palestra como se fossem, se tivessem apropriação realmente daquele estudo, né, que está sendo feito. E começou a enxurrada de lives, e lives disso, e live daquilo, e live daquilo, e live daquilo. Teve essa fase, né, terrível que a gente abria qualquer lugar, né, era só live. E aí vem a questão, né, que eu pergunto. Muitas pessoas são influenciadas, olha, muito mesmo por essas pessoas, que muitas vezes não fazem o que falam. 90% das pessoas
que dão palestra e o YouTubers e várias outras coisas, né? Não são unas com a palavra e a ação. Falam uma coisa e fazem outra. E as pessoas vão seguindo essas pessoas, né? E aí a pergunta é: quem é teu mestre? Você realmente precisa de um mestre fora? Por quê, né? Se o teu mestre está dentro. Porque o que você sente e todas essas transformações que te levam é o teu consciente, é a tua essência, é a tua porção divina te dizendo o que fazer. E cada um é um na sua vida, nas suas experiências, na sua missão, né? Enquanto, né, seres espirituais, eu acredito que todo mundo que está aqui acredita na reencarnação, eu não sei, mas para quem faz yoga, né, provavelmente acredita, mas se não acredita, tudo bem, né? Isso é uma escolha de cada um. Mas essas condutas, né, de todas essas pessoas ou de nós mesmos, sermos uno com a nossa palavra, fala, mas age também. Não dá lição de moral de cueca, tá? Não fala uma coisa que você não faz e não me dê conselho. Eu sou uma pessoa que detesto conselho, tá? Né? Ai, meu Deus, você só vem me dar conselho se você me ama muito, porque daí eu vou acreditar que você está querendo o meu bem. Se não, não, tá? Não vem, a pessoa que nem me conhece me dá conselho. E eu acho assim, porque eu acredito nisso, eu já vivi isso, e é uma forma de você se proteger até, né? De energias que não estão na mesma sintonia que a tua. Mas isso é isso é um pequeno, né? Porém aqui. Então, a gente falou, né, o niyamas e yamas, né, da conduta ética e moral em relação a você mesmo e da conduta ética e moral em relação à sociedade. E eu quero agora entrar um pouquinho, né, nessa questão da nossa força interior e como a gente direciona ela para fazer as nossas escolhas, né? Eu falo sempre na aula de posturas, por exemplo, a postura mais difícil, né, a postura que você precisa muito de esforço para você entrar e ficar na permanência, exige de você mais força. A força vem do mesmo lugar. A força física vem do mesmo lugar da força emocional. É o mesmo conduto que te leva a agir e a andar e a permanecer com um controle emocional, que é essa força. E a força que você tem, ela vai te direcionar. E às vezes a gente tem tanta força e não sabe para onde vai. Aí vem o yoga. E toda essa filosofia e toda essa teoria, na verdade, né, que te diz um caminho a seguir. E tudo isso foi escrito por mestres, por pessoas que viveram há 6.000, há 10.000, tem alguns estudiosos que dizem há 15.000 anos antes da gente. E aí pensa em quanto esforço foi feito para que tudo isso chegasse aqui agora, da forma que foi feito lá atrás. E quando você vai ler, você vê que está servindo para agora. Então isso é real. Então isso não tem como a gente não olhar para isso e pensar, nossa, isso é real. Porque tem muito da verdade de antes e da agora, e o ser humano continua nessa busca, que era igual para todo mundo, né? Ela é igual para todo mundo. Então, a gente falando em ser humano, né? A palavra humano, eu achei isso muito interessante também, quando eu fui buscar a palavra ser humano, a gente fala ser humano, né? A palavra humano vem do latim, humanus, e é a palavra que funciona como um adjetivo de homo, que foi, né, logo, o significado para nós do homem, né, do primeiro homem, homo sapiens. Você sabe o que significa homo sapiens? Alguém sabe? Homem sábio. Homo sapiens, homem sábio. E para a gente, né, tirar definitivamente as nossas máscaras e nos tornarmos realmente homens sábios, né, que é o que a gente quer, a gente precisa perceber
a nossa mente, né? As nossas emoções, a nossa energia, né? Estabelecer frequências de energia mais elevadas, que foi o que a gente fez agora quando a gente entrou aqui. E ter essa consciência e ter essa intenção, porque quando você traz a intenção para a mente, o corpo inteiro age naquilo, não é assim? Ah, eu sinto medo, o que que acontece no meu corpo? Produz mais hormônio, produz mais não sei o quê, meu coração acelera para eu poder sair correndo se eu precisar. É a mente que conduziu. Se você conduz, eu vou entrar nesse estado mais elevado, o corpo inteiro vai entrar junto. Você conduz esse movimento, né? Então, começar a emanar uma frequência de energia mais sutil, né? Mais amorosa. E sentir que isso vai purificando o nosso corpo. Isso vai limpando os nossos miasmas, né? E a gente entra em outro código, que é Saucha, que é a limpeza, a pureza mental e emocional. Através de todo esse caminho, né, de percepção, de evolução, de aprendizado. E tem uma frase bem interessante também, que é dessa palestra, que o Leandro fala, né? Que não só ele fala, isso é repetido com certeza de algum outro sábio. O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. E se a gente for pensar em contaminar, não é contaminar negativamente. Estou falando de contaminar, pode ser, eu vou te contaminar de amor, né? Eu vou te encher de amor, eu vou emanar a minha energia amorosa para você. Então, estar num lugar, né, de ter consciência do que você está pensando, do que você está emanando, do que você está desejando para que isso aconteça, né, é também estar no presente, é estar no aqui e agora, e é viver Santosa, que é o outro código de ética. Viver o presente. E aí vem a questão, viver o presente é o quê? É estar dentro de um contentamento, de uma aceitação. Então, Santosha é contentamento e entrega, tá? É a entrega de você entender que o que for para ser seu, será, e o teu caminho vai te levar exatamente para aquilo que você precisa aprender. Porque é assim, a Lucilena Galvão fala uma coisa que eu adoro, que é a gente vem com um cartão, nós temos, né? Nossa identidade é um cartão com chip. E esse chip atrai tudo aquilo que você precisa aprender na tua vida. Eu não entendi, não consegui ler tudo ali. E quando a gente fala em contentamento, né? Também traz essa questão de a gente aceitar muitas vezes as coisas que vêm no nosso caminho, que talvez a gente não entenda na hora, mas depois faz todo sentido, né? Que é a entrega o que é? É confiar no fluxo. Ah, eu vou alugar não sei o que lá, não deu certo. Não vai então, espera um pouco, deixa fluir mais um pouco, né? Eu quero fazer um curso, ou eu quero esses dias aconteceu um negócio comigo bem legal. Eu senti isso como uma coisa. Eu acredito muito em sinais. E para mim, quem não acredita em sinais está perdendo tanto, gente, tanto, 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 porque é tão lindo quando você entende sinais, né, Elida? Meu Deus, como é lindo! Eu choro quando eu recebo um sinal e eu fico, meu Deus, que coisa mais linda. Eu estava indo para o trabalho para aula, né, para sala, e eu moro num sítio, e o caminho, Hélida, quanto tempo a gente tem? Eu não quero me atrasar o mano ali, o Beto. Tá. Viu, Mana? É 10h24. Eu marquei do Mano da gente 5 para as 11 ele entrar para 11 horas Ah, tá. começar. Tá? Tá, agora eu já estou quase acabando. Tá. Ave Maria, não tô não. Tô com... eu vou me aqui. O nosso pai, ele é devoto do São Jorge. E ele ensina para gente, né? Assim, sejam também, olha que peça assim, fale isso, fale aquilo. E ele me deu um quadrinho, um porta-retrato, assim, com o São Jorge e uma vela azul para eu acender no espaço quando eu reabri o meu espaço. E eu levei o São Jorge para lá, né?
E eu deixei ele assim, ó. Eu sento na minha mesa aqui e eu deixei ele ali na parede atrás de mim, como se estivesse me protegendo assim, né? Daqui para cá. Só que eu não acendi a vela ainda. Eu deixei a vela ali porque eu fui acender, não tinha fósforo, não tinha isqueiro, enfim. E aí, eu estava indo para o trabalho esses dias, e o caminho que eu faço é um caminho de chão batido, de mato, assim, não tem nada. E foi justamente no dia do eclipse. E eu fui correndo porque eu queria ver se eu pegava o eclipse no morro lá. E aí eu cheguei lá no morro, eu pensei, eu olhei para o horizonte e vi lá longe um negócio branco. Eu pensei, é a lua, só que eu estava dirigindo, né? Não conseguia ver direito e quase fui num buraco e voltei e parei. Parei no acostamento. Não, no acostamento não, porque não tem acostamento. É barranco, barranco e a estrada. Parei, desliguei o carro e desci. E quando eu cheguei lá em cima, ali no morrinho, que eu fui olhar, era uma caixa d'água gigante, branca, lá longe. E como a caixa d'água é redonda, né? Me pareceu a lua. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu, mas eu sou uma idiota, né? Mas que burra, cega ainda, porque eu tenho mania de não usar óculos, embora eu precise de usar óculos, né? Agora eu estou usando mais. Aí, quando eu voltei para o carro, eu coloquei a chave e girei. Quando eu girei, simplesmente não acendia nem o painel, nem a luz de freio. Ela, é como se a bateria tivesse sido tirada, o cabo da bateria. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E a minha aula era 8h30, isso era 8h05, por aí. Aí eu desliguei, liguei de novo, nada, daí liguei para o meu marido. Eu falei, ó, vem me buscar aqui, eu tô aqui assim, assim, assado, né? Daí ele começou, já tô indo, que eu estava meio próximo de casa. Aí eu fui lá na frente, abri o capô, como se eu entendesse alguma coisa de motor. Abri o capô, fiquei olhando lá dentro, tipo, né? Vou ver se o cabo da bateria, pelo menos, está ali, né? E deu uma mexidinha no cabo ali, mas ele estava firme e tal. Daí entrei no carro de novo, liguei a chave e o carro pegou. Do nada, o carro pegou. Aí liguei para o Juliano e falei: não precisa vir, o carro pegou, tô indo, tchau. Fechei o capô e fui. Fui para o espaço. Cheguei no espaço, abri a porta e tal. Fui colocar minhas coisas na minha mesa. E quando eu passei, que eu coloquei a minha bolsa, simplesmente o quadro do São Jorge caiu e quebrou o vidro. O quadrinho era com vidro, porta-retrato. E quando eu olhei o vidro quebrado, eu tive tanta certeza, mas tanta certeza, que eu fui livrada de alguma coisa, que eu só sentei e comecei a chorar, como eu estou fazendo agora, porque eu senti uma proteção. Porque são sinais, e se são sutis demais para você, só quando você realmente está conectada, né? Ou quando você acredita, que você percebe que a gente é o tempo todo protegido. O tempo todo protegido. Eu não questionei nada, eu nem olhei mais o carro, que, né, não tinha nada. Mas aí eu acendi a vela para o São Jorge naquele dia e foi muito incrível. E é essa entrega, sabe? É essa entrega. É você realmente acreditar e abrir os olhos e começar a perceber que os caminhos da vida te levam para o melhor para você, nunca para o pior. Voltando então aqui, a gente falou de Sautia, né, da limpeza, da purificação, do contentamento, né, da tranquilidade, e essa tranquilidade ocorre, né, tem uma frase bonita aqui, o contentamento e a tranquilidade ocorrem quando a chama do espírito não tremula ao vento do desejo. É a entrega. Eu quero muito aquilo, mas eu quero aquilo, mas por que não está acontecendo aquilo, gente? Entrega, deixa, de repente não é o momento. E aí a gente começa agora, então. Esse aqui é o melhor momento para a gente viver o presente, porque com tudo que a gente viveu em 2020 e o que a gente está vivendo agora, né, 2021, há um movimento novo, né, de uma nova força, trazendo a gente agora a sair do nosso agora, do eu, e olhar para fora. Mas a gente já está saindo desse olhar para fora um pouco melhores, né, do que quando a gente entrou. E aí ao aprender a olhar o outro e ser mais compassivo, ter mais compaixão, está muito fácil. Vocês notaram isso? Vocês notaram que a gente olha
agora para um gari e fico pensando, ele tá ali passando frio, ele tá usando máscara ou ele não tá, ou como é, às vezes você sai de noite, depois da aula 9 da noite, a pessoa lá na rua, varrendo a rua sozinha, não tem ninguém. Isso toca de alguma forma diferente, né? Então, esse olhar novo, eu acho que já é uma expansão de consciência, que a gente vai perceber mais ainda nesse 2021, porque esse é o convite para 2021, até segundo a astrologia, né, Elda? Mas é bem legal de a gente perceber na gente esse movimento, não só nos astros, porque ele é real, né? Para mim, pelo menos, ele é real. Então, quando a gente vai, né, e começa a perceber essa forma de utilizar, né, essa força interior para permanecer nessa postura, né, para permanecer nessa postura de amorosidade, de equilíbrio, né, a gente começa a entrar num outro aspecto do código de ética, que é tapas. Tapas é a dedicação constante. A dedicação constante é a tua evolução ao teu propósito, né? A dedicação àquilo que você faz, o que você se propôs a ser, né? Então, tanto no trabalho como na família, essa dedicação a algo que é tão sagrado, né? Que é a gente descobrir e perceber o próprio eu. Então, tá acabando o tempo de gravação, deu a mensagem ali. Então, expandir a consciência para o entendimento, né, é preciso ter um referencial, como a gente já falou ali no início, sobre os muitos mestres que apareceram aí agora, né, e ter um referencial é ter algo a que você se agarrar, sabe, ao que você ser conduzida. Então, é importante você buscar algo assim, uma literatura, ou até mesmo, né, um curso de filosofia, ou o próprio curso de formação, né, de instrutor dentro do yoga, e viver isso, né, como um objetivo maior de evolução, que é o que a gente está buscando aqui na Terra. E isso, né, isso tudo se dá quando a gente se propõe, se você tem a disciplina, né, para o estudo, para o autoestudo, que é o que a gente vem fazendo. E o estudo das coisas sagradas, que realmente é aquilo que nos leva ao entendimento de uma única coisa, que é Deus. Tudo isso nos leva ao entendimento do que é Deus. E a gente entra, então, em Svadhyaya. Svadhyaya é o que te toca, né? O que te toca? Pergunte-se, né? Você se conhece realmente? E essa frase foi dita por Sócrates, está escrita lá no Santuário de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o autoestudo é isso. E é isso que a gente está fazendo. Eu considero esse estudo de formação um autoestudo muito profundo. Porque vocês estão fazendo o curso de formação, provavelmente pensando em dar aula, eu quero ser instrutora, porque eu adoro yoga, eu acho lindo yoga. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Não é sobre você dar aula, é sobre você mesmo. É a tua alma que te trouxe. Porque a mudança é muito profunda. É muito maior que uma postura. E você vai ver que a postura é assim, o mínimo desse caminho. É importante? É, mas é tão pequenininha perto da grandeza do que vocês vão viver. E quando, enfim, nós entendemos e encontramos Deus em nós, nós entregaremos inteiramente a nossa alma a esse sagrado, a essa essência. A alma individual experimenta, então, a plenitude quando está diante do sagrado. E o sagrado está em tudo. O sagrado é a entrega.
E a entrega é Ishvara Pranidhana, não? Né, Elda? Ishvara Pranidhana, que é o encerramento dos yamas e niyamas. Todo esse caminho é para nos mostrar que a gente tem que entender Deus em nós mesmos. E era isso que eu queria dizer para vocês. Gratidão imensa, porque eu estudei muito isso, eu li muito isso, e isso me fez um bem imenso. Eu espero que eu tenha tocado o coração de vocês de alguma forma, tá? Então, a gente, para encerrar, antes do tempo, vamos sentar, então, colocando os pés no chão. Procure, se você está sentada, procure colocar o pé no chão. Marta, você fica aí quietinha, tá? Fica quietinha, fecha os teus olhos. Você vai visualizar, Marta, que todos nós agora, nesse momento, traz as mãos aqui na frente do peito, meninas. A tua, Marta, pode ficar em cima do teu peito, ou solta, como você quiser. Nós vamos enviar, não só para Marta, para todas as pessoas desse grupo, que nesse momento precisam de um toque de amor, de equilíbrio. Nós vamos enviar para essas pessoas a luz que emana das nossas mãos. É só a nossa intenção que vai fazer isso acontecer realmente. Leve na tua mão toda a tua intenção, emane da tua mão toda a cura, nutra a alma de todas essas pessoas que estão aqui agora, nós todos aqui. Nossa alma se conhece, nossa alma já viveu em algum momento dessa vida juntas. Nós sabemos muito um do outro. E nesse saber, e nesse amor, e nessa intenção, nós pedimos que a luz se faça nesse grupo. Que o amor cure todas as dores, todos os medos. Que a luz divina possa estar em nós, não só agora, mas sempre. Que Deus nos abençoe e fortaleça na nossa jornada na vida, na terra e fora dela. Agradeça. Agradeça por cada etapa difícil, porque as difíceis são as mais profundas e evolutivas. Se fortaleça nessa força. Força interior. Sinta os teus chakras, todos eles abertos, expandidos, iluminados, radiantes, emanando o melhor que há em você, que é a tua essência divina. Que todos os seres crísticos, que todos os mentores espirituais, os anjos guardiões de cada um de nós, nos abrace agora. Visualize um círculo onde nós estamos sentados uns do lado dos outros. E em torno desse círculo, um abraço gigante dos nossos anjos guardiões. Dos nossos anjos azuis, rosa, violeta, arcanjos, nos conduzindo ao melhor caminho de todos, que é o encontro com o sagrado que habita em cada um de nós. Assim é. Retornamos, então, cada um ao seu ser individual, levando consigo somente aquilo que nos pertence. Encerramos, nesse momento, a nossa egrégora, agradecendo ao nutrir, ao compartilhar. Namaskar. Por isso que eu te amo
tanto, minha mana. Eu também te amo. Gratidão. Foi Gratidão. maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Nossa, eu tô com vontade de chorar aqui. É bom, essa emoção de amor é muito bom. É, Marta, te desejo recuperações breves para você, tá? Fica bem que vai dar tudo certo. Tá rodeada aí, tá bom? De anjinhos. Obrigada. Beijo no coração de todas vocês. Gratidão, gratidão, Edi. não, mana, foi maravilhoso. Nossa, muito, Obrigada. muito maravilhoso. Gratidão. Essa palestra eu vou deixar. Bem, vai estar tudo gravado agora no YouTube, meninas, tá? Eu estou baixando já todas as aulas, já vou pôr no YouTube, mas eu peço que essas aulas sejam também, também, estou com o coração quentinho. Essas aulas não compartilhem, tá? Assim, essa palestra da Rose acho que deve ser compartilhada, sim, porque foi Ah, muito maravilhoso. eu não me importo, eu acho que, né? É, Tá tudo então bem. podem compartilhar essa da Rose, depois eu vou mandar para vocês, tá? E mana, gratidão. Nossa, foi Gratidão, queridos. muito bom, Tá muito tudo bom. bem. Isso é tudo intuitivo, né? Eu recebo de vocês. É isso que eu digo. A conexão nos traz a intuição. E aí eu acho que eu não trouxe só de mim, eu trouxe de cada um de vocês. Cada um me manda alguma coisa. Isso é o gostoso do você estar conectado, né? Sim. Não é só meu, não me aproprio disso. Isso é nosso, né? Gratidão a vocês. O coração estava aberto, daí a gente recebe. Um Sim. beijo. Um beijo. Um beijão. Eu acho Beijo. que eu vou entrar depois para ver o Mano ali, tá? Tá bom, mana. Uhum. Então 11 tá. horas ele vai começar, tá? Tá bom. Tá bom. Um beijo grande, tá? Um lindo domingo. Também. Se quiser só Estava deixar. reparando esse sentir e olhar para o próximo. Ah, que gostoso. Sim, lindo. É, Sônia, a grandeza do caminho. Pode falar, fala, abre o áudio e fala aí, né, Pode Elda? abrir o Fala, é áudio e gostoso falar, tem ouvir. tempo, tá? Tem tempo aí, fala aí, gente. Mas isso é bom quando a gente percebe, né? E você pode perceber em todo mundo, né? Tem muita gente nesse movimento, né? Isso é muito bom. Tem muita gente nesse movimento, isso é bom. É isso. Um beijo, então, tá? Beijo. Gratidão. Gratidão, meu amor. Tchau. Vocês vão sair e voltar depois, né? Não, eu vou deixar, só vou fechar áudio e vídeo, porque E tá senão demora gravando muito ainda, né? todo mundo voltar. Só vou deixar fechado o áudio e o vídeo. Eu peço que vocês, Enterra. 5 para as 11, já estejam aí, para a gente começar no horário, tá? Eu vou deixar a sala aberta e o Alberto vai entrar, e daí para a gente começar na hora, tá? Interrompe a gravação que tá ainda gravando, Hélio. Ah, então tá, vou interromper. Tá bom. Até depois, então.